Bom, continuação de estudo dos gases na 10ª semana do curso. Essa é a segunda aula de química da semana, né? A primeira foi ontem, segunda-feira, dia 25, né? Que foi de abril. E a gente trabalhou ligação covalente. A gente começou a estudar ligação covalente, falamos de estrutura, tananã. E a segunda aula da semana é a aula dedicada aos cálculos, né? A gente já vem nessa pegada de cálculo há um tempo. Trabalhamos mol, massa molar. Peraí que o fone está me machucando aqui. Trabalhamos mol, trabalhamos massa molar. E agora a gente entrou na parte de gases. Tá? Na parte de gases, gente... peraí, deixa eu... Aqui. Eu já tinha colocado esse sumário de termos, de itens, né, que a gente precisa saber de gás para vestibular, sempre fazendo uma ressalva e repetindo essa ressalva, que gases para química vai ser importante na parte de cálculo estequiométrico. A gente usa gases tanto na química como na física. Na química eu uso para cálculo estequiométrico, geralmente, e na física eu vou usar para termodinâmica, para estudar motor, máquina térmica, tá? A gente, do que está escrito ali em amarelo, já foi trabalhado. Semana passada nós trabalhamos a teoria cinética dos gases. O que é a teoria cinética, né? Lei de Newton. Lei de Newton. Teoria cinética é lei de Newton. Por quê? Porque ela fala que a partícula descreve um movimento retilíneo uniforme porque não existe força de interação. Vocês lembram disso? O que é um gás ideal? É um gás no qual as moléculas não interagem. Elas não interagem. Se elas não interagem, não tem força intermolecular. Se não tem força intermolecular, a partícula está se movimentando por inércia. Pronto, lei de Newton. Tá? Aí a gente falou de como é que eu estudo um gás macroscopicamente. Né? Para estudar um gás, eu preciso conhecer variáveis. Tá? Variáveis. Pressão, volume e temperatura. Falamos um pouquinho de cada uma dessas variáveis. Né? Aí depois, a gente aprendeu que quando você altera uma variável, outras podem se alterar. Outras vão se alterar. Então, a gente passa a estudar a ideia de que um gás se transforma. Então, ele pode sofrer transformações de várias naturezas. A gente estudou 3 transformações especiais. Transformação isotérmica, que é onde a temperatura não varia. Transformação isobárica, que é onde a pressão não varia. E a transformação isométrica, que é onde o volume não varia. Ponto. Beleza? Estamos nesse pé. O que está em branco tem que ser falado ainda. Então, a gente vai falar de equação geral, Clapeyron, hipótese de Avogadro, mistura gasosa e lei de difusão. Tá? Disso tudo, o que é muito importante para a química? Equação de Clapeyron e hipótese de Avogadro, que a gente vai citar. Ela é muito para o cálculo estequiométrico. Beleza? A parte de pressão parcial é uma parte bem chata, tipo, bem difícil, assim, bem esquisita, mas a gente tem que falar. E lei de Graham, gente, é bem rodapé. É bem rodapé. Eu vou citar, porque eu acho importante, porque ele traz um conceito legal, mas não é um assunto que cai em vestibular, tá? Bom, então vamos começar. Antes da gente começar, eu queria citar para vocês uma curiosidade. Na semana passada, a gente estudou algumas transformações. Aqui. Eu queria começar a aula falando dessa transformação isobárica. Tá? Assim, deixa eu me defender aqui. É uma curiosidade, mas ela não é uma coisa idiota. Ela é importante, tá? Não é uma coisa tipo, é uma coisa para encher linguiça. Porque às vezes eu falo curiosidade, é uma coisa porque vai mexer com um conceito bem importante. Então, olha, a gente aprendeu lá nas transformações que existe uma transformação chamada isobárica. Isobárica. Na transformação isobárica, a gente mantém o gás numa pressão constante e aí vai alterar a temperatura e ver o que acontece com o volume, certo?
E aí nós, na aula, chegamos à seguinte conclusão. Olha, se eu aumentar a temperatura, o volume aumenta. E mais do que isso, olha para o gráfico aqui. O fato do gráfico ser uma reta, ele mostra que o volume e a temperatura, eles são diretamente proporcionais. Então, GDP para eles, ó, grandeza diretamente proporcional. Beleza? Tudo bem. Então, o que os físicos começaram a fazer com os gases? Começaram a construir curvas desse tipo para vários gases. E o que variava, né? Para um gás a pressão era 3, para o outro gás a pressão era 5. Eles começaram... Como a transformação ela tem que acontecer numa pressão constante, você pode escolher uma pressão e fazer o processo. Por exemplo, ó, aqui a transformação ela aconteceu numa pressão P. Tá vendo? Ó? Pressão P. E aí obtivemos essa curva aqui. Eu posso fazer essa transformação acontecer na pressão que eu quiser, desde que ela seja constante. Tudo bem isso? Agora, essa curva ela tem uma coisa muito engraçada. Sabe por quê? Dá uma olhada na curva e perceba que ela vai passar pela origem. Então, quer dizer, se eu extrapolar essa curva aqui para baixo, então se eu fizer isso aqui nela, ó, ela vai bater aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que esse ponto quer dizer? Alguém poderia me explicar? O que o ponto na origem do gráfico quer dizer? Nada? Sei lá, professor. Vamos ver, estão escrevendo aqui. Ó, o pessoal já foi meio que direto no ponto principal da história. Sabe o que acontece, gente? Esse gráfico ele mostra para a gente o seguinte. Se você for esfriar o gás, você vai esfriar o gás, esfriar, e o volume dele vai diminuindo. Certo? Na medida em que o volume vai diminuindo, você está resfriando o gás, ele vai contrair. O que esse gráfico mostra? Que existe uma temperatura na qual o gás contraiu tanto que ele desapareceu. Ele desapareceu. Isso é uma coisa muito inusitada. Imaginar uma situação dessa acontecendo na prática. Certo? Então, veja que o gráfico ele é um elemento matemático. Ele mostra o quê para mim? Que se eu esfriar o gás, ele contrai. Só que muitas vezes eu não posso deixar a matemática falar mais do que a física. A matemática prevê, pelo gráfico, que se eu esfriar demais o gás, ele desaparece. Tudo bem? Então, esse ponto, na verdade, ele não existe. Ele não existe. Por mais que você esfrie um gás, você não vai conseguir desaparecer com ele. Por que isso tem que chamar a nossa atenção? Porque se eu não consigo comprimir o gás infinitamente, até ele desaparecer, significa que existe uma temperatura menor possível. Existe uma temperatura menor possível. Você não consegue esfriar uma coisa para sempre. Agora, veja, será que eu consigo esquentar uma coisa para sempre? O que vocês acham? Será que eu conseguiria, em tese, imprimir uma temperatura infinita? Na prática, sim, eu só precisaria de energia para isso. Aí é uma outra discussão. Se eu tenho energia para aquecer uma coisa infinitamente... Agora, eu posso afirmar com certeza que eu não consigo esfriar infinitamente. Então, quando a gente fala que existe um zero absoluto, vocês entendem o que isso quer dizer agora? E vocês entendem, não sei se conseguem perceber, por que a gente fala na aula que o zero ele é uma temperatura teórica
Porque eu nunca vou conseguir chegar nela, naquele valor zero. E os experimentos mostram em laboratório que isso é verdade. A gente consegue chegar, por exemplo, já conseguiram chegar numa temperatura dessa natureza, dessa ordem aqui, ó. 10 a menos 6 Kelvin. 10 a menos 6 Kelvin. Ou seja, já chegou no milionésimo do Kelvin. No milionésimo. Tá? Ah, mas professor, se a gente não chega no zero absoluto, como é que a gente sabe que o zero vale menos 273,15? Agora eu vou contar para vocês. Olha só o que os caras fizeram. Espera aí. Agora eu vou abrir aqui o slide da aula de hoje. Ó. Presta atenção aqui, gente. Aqui você tem um gráfico, igual aquele que eu mostrei agora há pouco, de volume por temperatura. Acontece o seguinte, notem que o gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele está em Celsius. Tá bom? Ele não está em Kelvin. Então, o que os caras fizeram? Eles pegaram vários gases e fizeram transformações isobáricas. Então, aqui é um gás, ó. Aqui é um gás sofrendo uma transformação. Tá? Essa transformação ela é numa pressão baixa. Aqui você tem um outro gás sofrendo uma transformação. Está numa pressão alta. Você percebe que a transformação ela tem o mesmo tipo, né? É uma reta. Mas elas têm inclinações diferentes. Então, é um problema matemático. Não sei se vocês percebem isso. Tá, o que os caras perceberam? Que se eles extrapolassem essas três curvas lá para trás, elas iam convergir nesse ponto aqui, ó. Então, quando você pega esse gráfico, você vai no laboratório, faz uma experiência e monta o gráfico. Igual a gente fez na aula. Se você pegar todos os gráficos feitos em laboratórios diferentes e extrapolar as curvas, elas vão todas convergir para aquele ponto ali, que é exatamente o menos 273,15. Então, aquela é a menor temperatura. Eu não consegui chegar nela ainda no laboratório, mas aquela é a menor temperatura. Então, o Kelvin, ele pensa nisso e cria uma escala. O que ele faz? Ele fala assim, beleza, eu vou criar uma escala que vai ter o meu nome, onde esse ponto vai ser o meu zero. Pronto. Isso é a escala Kelvin. É uma escala criada a partir de um processo de transformação gasosa. Então, qual é a menor temperatura que existe? É essa daí? Tá bom, eu vou chamar ela de zero. Pronto. Mesmo ela sendo teórica. Por isso que não tem temperatura negativa no Kelvin. Percebe que é um problema matemático, gente? Você tem duas escalas aqui. Na escala Celsius, quem é o zero dela? Alguém pode me responder? Quem é o zero na escala Celsius? PF da água, exatamente. Prato feito da água. Prato feito da água. PF da água, ponto de fusão. Essa temperatura é o que o Celsius escolheu como sendo zero. O Kelvin, ele foi numa outra ideia. Ele falou assim, olha, tem uma temperatura em que não existe gás porque nada se agita. Para ter gás tem que ter agitação. Se não tem agitação, não tem gás. Então, essa foi a temperatura escolhida como zero. Por isso que essa escala, o pessoal chama de escala termodinâmica. A escala Kelvin é uma escala termodinâmica, porque ela está falando de agitação. Se ela fala que é zero, é porque não tem agitação. A escala Celsius, ela tem um zero, mas o zero dela não tem nada a ver com agitação. Compreendem a diferença? Por que eu estou contando tudo isso para vocês, né? Que eu disse que era uma curiosidade. Para justificar de uma vez por todas que você nunca vai usar Celsius com gás.
Toda fórmula que tiver temperatura é Kelvin para gás. Tudo bem? Vai ser assim na química, no PV-NRT, né, do Clapeyron, no PVT-Pavotó, e vai ser assim na física também. Lá na equação de trabalho, tem uma equação muito louca lá na termodinâmica. Tudo bem? Tranquilos? Posso trocar o slide? Se vocês querem tirar print, acho que... Trocando. Agora vamos falar de equação geral de transformações. Bom, o que a gente viu na aula passada? Então, aqui, deixa eu só fazer uma outra colocação antes da gente entrar. Vocês vão perceber que a aula hoje, ela é uma aula que ela não é um assunto só. Ela não é um assunto só. São desdobramentos do que a gente viu na semana passada. O que a gente viu na semana passada? Que eu posso transformar um gás, não é? Beleza? Qual foi a primeira consequência dessa conclusão? Que eu posso transformar um gás? Que eu descobri o que é o 0 Kelvin. Porque eu usei uma transformação para dizer o que é o zero. Segunda consequência de eu saber transformar um gás. Equação geral de transformações. Veja, o que a gente viu na semana passada? A gente viu 3 coisas. Então, ó. Primeira coisa, se a temperatura do gás for constante, então P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Lei das isotérmicas, não é? O que mais que a gente viu? Que se o volume for constante, então pressão sobre temperatura em 1 é igual a pressão sobre temperatura em 2. Aqui eu estou indo meio rápido, gente, porque a gente já falou sobre isso, tá? Eu só vou, peraí. Eu só vou usar isso para a gente poder continuar a história. Peraí. Terceira coisa que eu vi. Se a pressão for constante, isobáricas, né? Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Que foi o que a gente usou agora, né? Para falar do 0 Kelvin. Vai esfriando o gás até ele desaparecer, em tese, né? Tá bom. Olhando para essas fórmulas, a gente percebe que elas têm limitações. O que são essas limitações? Eu só posso usar a primeira fórmula se a temperatura for constante. Eu só posso usar a segunda fórmula se o volume for constante. Eu só posso usar a terceira se a pressão for constante. No entanto, o que o Clapeyron descobriu? Então, o que eu vou contar para vocês aqui é uma coisa que o Clapeyron percebeu, porque ele olhou para essas 3 fórmulas e percebeu que elas poderiam ser usadas de maneira conjunta. Ele percebeu, na verdade, que cada uma dessas fórmulas é uma parte de uma fórmula maior. Ele percebe que... Peraí. Se ele juntar as 2 fórmulas, ele pode dizer que P1 vezes V1 dividido por T1 tem que ser igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E qual foi o raciocínio que ele usou para chegar a essa conclusão? Um raciocínio muito esperto, que tipo não era um raciocínio muito de nerd. Ele enxergou uma coisa que se você parar para olhar, você vai enxergar também. Por exemplo, olha para essa primeira fórmula aqui, ó. Quando é que eu posso usar essa fórmula? Não é quando a temperatura é constante?
certo? Se a temperatura é constante, você concorda que T1 é igual a T2? Então, você pode cancelar as temperaturas. Então, se eu cancelo as temperaturas, essa fórmula vira a primeira. Certo? Agora, olha para a segunda fórmula. A segunda fórmula eu uso quando o volume é constante. Se eu olhar na equação geral e cortar o volume aqui, ó, corta V1 com V2, porque eles seriam iguais, né? Você cai na segunda fórmula. Então, na realidade, a partir dessas fórmulas, e aí a terceira é a mesma coisa, né? A terceira você vai cortar a pressão. Você corta a pressão. Então, na verdade, o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir que, a partir de casos particulares, eu chego numa fórmula geral. Tá? Que tipo de exercício você pode usar essa fórmula? O cara te fala assim, olha, você tem um recipiente contendo um gás, tá? E ele vai te dar a pressão, o volume e a temperatura, por exemplo. Aí ele fala, olha, suponha que o volume vai cair de 5 para 4. Suponha que a temperatura vai dobrar de 300 para 600. Ele vai te perguntar qual é o valor dessa pressão aqui. Ó. Ele vai te dar uma situação inicial e vai pedir para você calcular uma dessas três variáveis aqui no fim. Geralmente a questão é assim, tá? Não é um assunto, que eu falei para vocês, não é um assunto que apareça com frequência. Quando aparece é bem tranquilo, tá bom? Beleza? Tranquilo até aqui? Agora, daqui nós temos consequências. Sempre, né? Sempre tem uma consequência. Gente, se P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, eu posso tirar uma conclusão. Sabe que conclusão eu vou tirar? Que não importa como o gás esteja. Ele pode estar com volume maior ou volume menor. Ele pode estar mais quente ou mais frio. Não importa que transformação ele sofra. Sempre, se eu fizer a conta pressão vezes volume e dividir pela temperatura, esse valor ele é sempre constante. O gás ele está fechado, ele só sofreu uma transformação. Então o gás ele tem uma coisa meio misteriosa dentro dele. É uma coisa misteriosa. Se você pegar qualquer gás do universo, eu não estou falando, eu não sei se vocês conseguem entender o desdobramento disso. Pensa num gás numa bexiga. Pensa num gás dentro de uma garrafa fechada. Pensa num gás dentro de um cilindro no laboratório. Cada gás está de um jeito ali. Você concorda? Cada gás está de um jeito. Se você pegar naquele gás a pressão, o volume e a temperatura e fizer essa conta e comparar com outros gases do universo, o valor é o mesmo. É muito estranho. É como se todos os gases tivessem uma coisa única que controlasse aquilo. Então, quer dizer, existe uma lei, né? Existe uma lei que rege o gás. Tá? Beleza? Então, e aí, qual é o problema? Quanto vale esta constante? Isso é um outro problema. Quem fala sobre isso é o Clapeyron. Então, o que o Clapeyron faz, né? Ele pega essas equações que a gente mostrou, que são as leis especiais, e generaliza. Então, ele pega os três trabalhos e junta os três trabalhos.
e fala que PV sobre T é constante. E aí ele vai mais além. Ele vai falar sobre a constante. Então, o próximo slide, a gente vai falar sobre a constante de Clapeyron. Tá? Vocês querem tirar print aí? Podem tirar. Então, vamos lá. Espera aí. Vamos falar da equação de Clapeyron. Então, o que a gente já entendeu aqui pelo que... Peraí, perdão. O que a gente já falou? Então, sabemos que P vezes V sobre T dá uma constante. Isso aqui, presta atenção agora, para o mesmo gás. Mesmo gás. Quando um gás sofre uma transformação, PV sobre T é constante. Agora, o que o Clapeyron fez? Tá bom, ele é uma constante para o mesmo gás. Será que se eu mudar o gás, muda também essa constante? E ele percebeu que, de fato, não mudava. Então, o Clapeyron, ele faz um teste para gases diferentes e aí tem uma outra coisa. E quantidades diferentes. Então, ele vai dar continuidade ao estudo. Vai falar assim, olha, tá, PV sobre T é constante, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar o gás e vou mudar a quantidade de gás. E foi aí que ele percebeu que, de fato, essa constante era a mesma. Porque o que ele percebeu? Ele percebeu, na verdade, o seguinte. Quando ele fazia a conta para 1 mol de gás, não importava qual era o gás, tá? E ele fazia PV sobre T, o valor dava a constante. Vamos chamar essa constante de K. Tá bom? Quando ele pegava 2 mols de gás, a conta PV sobre T, ela dava K vezes 2. Então, na verdade, não é que mudava o K. Só mudou o valor da conta porque ele mudou o número de mols. Então, ele pensou assim, bom, eu posso generalizar isso aqui. Se eu usar N mols de gás, essa conta ela tem que dar quanto? Vai dar K vezes N. Tudo bem? Isso é a equação de Clapeyron. Agora, a gente vai chamar esse K de constante universal dos gases. Que é o que vocês conhecem popularmente com a letra R. Tudo bem? Beleza? Ela podia muito bem ser um K. É que já tem tanto K na física e na química, né, gente? Constante elástica, potássio. Tem a constante lá da lei de Coulomb, né? O K da lei de Coulomb, enfim. Constante de equilíbrio, pelo amor de Deus. Então, a gente vai dizer o seguinte, né? Conclusão.
P vezes V sobre T igual a NR. Né? Ou, se você preferir, P vezes V é NRT. Montei a fórmula de Clapeyron. Tá bom? Até aqui tranquilo? Então, a gente vai usar... Então, por que essa fórmula é linda, né? Por que ela é linda? Porque, mano, ela tem 4 informações do gás. 4. Ela relaciona pressão, volume, temperatura com a quantidade. Percebe como o cálculo estequiométrico pode entrar aqui? Essa fórmula ela mostra para mim, gente, que eu posso saber quantos mols de gás tem dentro de um balão sem pesar ele. Só medir a pressão, o volume e a temperatura. Eu consigo saber quantos mols tem ali. Consequentemente, eu sei quantas gramas tem ali. Então, eu não preciso pesar um gás para saber quantos gramas tem lá dentro. Olha que bonito. Eu posso usar um gás controlando a pressão dele. Você quer usar 3 mols do gás? Então, você vai pegar quantos atm de pressão? Você consegue controlar a quantidade de gás associada à pressão, volume e temperatura. Tudo bem? Por isso que ele é muito importante, a fórmula. Ok? Outra coisa que eu queria colocar aqui é uma observação. Vou colocar de outra cor, tá? Observação. Sobre o R. Nós temos aqui uma questão com o R, que é o seguinte, gente. O R ele é dado no exercício. O valor do R. Só que o problema é que existem vários R's. Professor, como assim existem vários R's? O senhor acabou de falar para mim que ele é constante. Que ele é constante. O problema é que o R ele é constante, gente. Ele é constante. Só que o problema é que depende da unidade que você está usando para pressão, volume, temperatura. Você vai ter uma situação. Por exemplo, veja. Olha para a equação do Clapeyron. Opa. Se eu isolar o R, você concorda comigo que o R é igual a PV sobre NT? Concorda? PV sobre NT. Gente, qual é a unidade do R? Depende. Por exemplo, a pressão pode estar em ATM, o volume pode estar em litro, o número de mols é mol e a temperatura em Kelvin. Temperatura é sempre em Kelvin. Temperatura é sempre em Kelvin. Quando o R é dado nessa unidade, o valor dele é 0,082. Tudo bem? Só que o que o exercício faz, o desgramento? Ele te dá esse R. Ele te dá o R. Então, você sabe que você vai substituir na fórmula. Só que aí o desgramento, ele te dá a pressão em milímetro de mercúrio. O volume, ele te dá em ml. Então, qual é o cuidado que você tem que tomar? Para você usar o PV-NRT, gurizada, com esse valor de R, você tem que estar com a pressão em ATM e o volume em litros. Se não tiver assim, transforma. Você transforma. Ah, deu em milímetro de mercúrio? Transforma. Deu volume em metro cúbico? Transforma. Então, aqui, hora ou outra, ele vai fazer isso. É sacanagem, eu concordo, é sacanagem. Puta velho, não rejeita tarado, pode crer. Por você nunca rezei tanto, né? Tem também por você nunca rezei tanto. Essas frases besta, né? Então, ó, cuidado com a bendita da unidade da pressão e do volume. A temperatura, você sabe que vai estar sempre em Kelvin. E mol não tem outra unidade, né, gente? Mol é mol. Tá bom? Tudo bem? Perguntas?
Tranquilo. Podem tirar print. Ó, estamos no pico de audiência aqui, hein? Quase uma final de Big Brother. Falar nisso é hoje, né? Afinal? Eu não sei, eu não estou assistindo. Mas é hoje? Não tenho certeza se é hoje. Sei que estavam falando aí de os caras ficaram no Big Brother. É, né? É hoje. Eu não assisti, eu não faz, ixi, faz muito tempo que eu não assisto, gente. Faz muito tempo. Como transforma milímetros de mercúrio para ATM? A aula passada a gente comentou isso. Um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Você faz uma regra de 3. Tá? Então, o cara te dá se ele te dá a pressão em milímetro de mercúrio, né? Você faz 1 atm 760. Aí a pressão que você tem em X, né? Para achar em atmosfera. Tá? Ele pode dar em Pascal, mas em química, geralmente, ele dá em ou atm mesmo, ou em milímetros de mercúrio. Tá? Na física, eles usam mais sistema internacionais. Beleza? Tá, beleza. Beleza, beleza. Ah, tava aí já, né? Tava, beleza. Tranquilo. Vou trocar então, tá? Vamos lá. Bom, sabemos então que a equação de Clapeyron ela relaciona pressão, volume, temperatura e número de mols. Certo? Beleza. A partir daqui, a gente pode aplicar essa equação de uma forma bastante conveniente para a química, que é a hipótese de Avogadro. A hipótese de Avogadro, gente, quando você estuda Clapeyron, você olha para a hipótese de Avogadro e faz praticamente assim, não diga. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver como é bem besta. Mas o legal é que o Avogadro descobriu isso antes dos estudos de gases. Por isso que é chamado de hipótese. Porque na época em que ele enuncia isso de fato era uma hipótese. A hipótese vem a se comprovar a partir do momento que eu estudo os gases da maneira que a gente estudou aqui. Então, olha o que a hipótese de Avogadro fala. Volumes iguais de quaisquer gases, se estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam a mesma quantidade da substância em mol. Não em massa, mas em mol. Tá, vamos tentar entender essa frase olhando para a fórmula. Né? E aí tentar entender qual é a consequência disso. Veja, a equação de Clapeyron, ela fala que PV é igual a nRT. Certo? Tá bom. Se PV é igual a nRT, você concorda que N é igual a PV sobre RT? Beleza? Então, quer dizer, eu só isolei o N da fórmula. A gente vai isolar o que você quiser, né? Agora, no slide anterior, eu isolei o R. Aqui eu estou isolando o N. Então, a gente vai percebendo coisas na fórmula, né? O número de mols, então, é PV sobre RT. Muito bem. Agora, imaginem, então, o seguinte. Imagina que você tem um balão aqui que tem oxigênio. Tá bom? Tá. A pressão do balão, do oxigênio lá dentro é P. O volume é V. E a temperatura é T. Tá bom. E aqui eu tenho um outro balão que tem nitrogênio. E a pressão é a mesma, o volume é o mesmo e a temperatura é a mesma. O que o Clapeyron, o que o Avogadro considera é que
Se essas condições são iguais, se eu tiver aqui N mols, aqui tem que ter N. Tudo bem? Mas isso é óbvio, gente. Por que eu estou dizendo que é óbvio? Se você não percebeu, olha para a fórmula. Se a pressão é igual, o volume é igual e a temperatura é igual, o resultado da conta tem que dar igual, porque o R é constante para os dois gases. Tá? Por mais boba que possa parecer esta hipótese, ela vai trazer para a gente uma consequência linda. Veja qual é a consequência linda que ela vai trazer para mim. Imagine que eu tenho agora um terceiro balão. O terceiro balão, ele é maior. Ele tem um volume 3V. Aqui tem metano, hein? Metano. Tá bom? Só que a pressão é P. E a temperatura é T. Quantos mols tem ali, gente, de metano? Quantos mols tem ali de metano? N. Teve gente respondendo N. Teve gente respondendo 3N. E agora? E agora? Ih, é N ou é 3N? Ou nenhum dos dois? 3N? Teve gente falando 3N aqui de novo. Eu também acho que é 3N. Eu acho que é 3N. Por que eu acho que é 3N? Porque se você tem um volume 3 vezes maior, ó, se o volume é 3 vezes maior, a conta tem que dar 3 vezes mais. Tudo bem isso? Quer dizer, eu posso relacionar número de mols com volume. Por quê? Para volumes iguais, tem que ter a mesma quantidade. Mas para volumes iguais, se eu dobrar o volume, mas eu mantiver a pressão e a temperatura, ó, essa frase ela é muito importante, ó, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Quer dizer, sabe o que essa coisa está dizendo para mim? Que eu posso imaginar que o número de mols do gás é proporcional ao volume que ele ocupa. Então, mesmo que os gases sejam diferentes, eu posso comparar um com o outro a partir dos volumes. Então, se eu tenho um balão 3 vezes maior, ali tem 3 vezes mais moléculas. Agora, se a massa vai ser maior, né, gente? Aí depende da massa molar, vocês concordam? Aí é uma outra situação. Gente, isso é muito importante para o cálculo estequiométrico. Quando a gente trabalha com gás, a gente pode fazer regra de 3 em mol e volume, do mesmo jeito. Então, é muito importante que a gente traga isso para o próximo bloco, depois de assunto, né, que é a parte de cálculo estequiométrico, de estequiometria. Tá? Tudo bem? Tranquilo isso? Hipótese de Avogadro? Fechou? Vamos fazer um intervalinho, gente? São 19h15 aqui no meu. Vamos fazer 10 minutinhos de intervalo? A gente pegar mais água aqui que acabou no meu copo. E aí a gente volta em aproximadamente em 10 minutos. Beleza? Vou fechar aqui a janelinha. A gente se vê daqui a pouco. Se quiserem deixar alguma pergunta aqui no chat, tá? Fique à vontade. Então, voltamos. Voltamos aqui. Gente, ficou então... o que a gente vai fazer agora é usar essa fórmula da hipótese de Avogadro para mais um desdobramento. Então, o que eu falei para vocês, né? A aula ela vai trazendo teminhas que são um consequência do outro, né? Então, a gente começou lá com transformação, dali veio a equação geral de gás, PV tipo Avotó. Do PV tipo Avotó veio PV
sobre T, que é constante, e do PV sobre T, que é constante, veio o PV-NRT. E aí, do PV-NRT, a gente começou aqui a trabalhar com outras situações. Uma outra coisa que eu queria comentar, deixa eu trocar aqui o slide. Tem esse exercicinho aqui, ó, para a gente fazer juntos. Juntes. Ó. Isso aqui é um exercício de vestibular, tá? Eu tirei o enunciado, tirei as partes chatas, só para a gente... A pergunta é bem rápida. Você tem ali, ó, 5 frascos. NO2, argônio, NH3, F2 e CO2. Cada um está numa temperatura, na verdade a temperatura é a mesma. Aqui eu tenho o volume é o mesmo, tá? Cuidado. Mas a pressão não é. Tem gás que está 2 atm, tem gás que está 4 atm e tem gás que está 6 atm. Onde eu tenho mais partículas de gás? Onde tem mais mols de gás? A pergunta é essa. Onde tem mais mols de gás? Olha os caras, manos. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Tem gente que já está dando o número de mols aqui. Os caras já estão dando o número de mols aqui. Tem uma galera dando o número de mols. Exatamente. Quem apostou no 4, acertou. Mas professor, na hipótese de Avogadro, ele fala em volumes iguais. Mas aqui, o problema não é o volume, gurizada. O problema é a pressão. O que a gente acabou de escrever antes do intervalo? Que o número de mols não é PV sobre T, sobre RT. Tá bom? Então tá bom, vem cá. Vamos chamar a pressão de 2 atm. Você vai falar que ela vale P, essa pressão. Tudo bem? Então, o volume é igual para todo mundo. Então, o volume eu vou chamar de V e a temperatura eu vou chamar de T. Acontece o seguinte, olha para o frasco 1, o frasco 3 e o frasco 5. Nesses frascos, a pressão não é a menor? Então, ali, eu tenho o mesmo número de mols. Hipótese de Avogadro. Por quê? A pressão é igual, o volume é igual e a temperatura é igual. Então, ali tem o mesmo número de mols. Eu vou dizer que esse número de mols vale N. N mols. A partir daqui, eu vou comparar os outros frascos. No frasco 2, a pressão é 2P. Tá? Então, para o frasco 1, isso aqui vale, não vale? Ó? Frasco 1. Na verdade, não para o frasco 1 só, né? Vale para o frasco 1, para o frasco 3 e para o frasco 5. Agora, se eu dobrar a pressão, apenas a pressão, imagina só você dobrando a pressão aqui na conta. Ó. Você dobra a pressão. Se eu dobrei a pressão, veja como faz sentido. Você tem o mesmo volume, não tem? Ó, o mesmo volume. Se no mesmo volume a pressão está dobrada, para pensar um pouquinho. É porque tem mais molécula batendo na parede. Tem que ter o dobro de moléculas batendo na parede. A pressão não acontece porque as moléculas batem na parede. Então, se a pressão dobrou,
você tem mais moléculas batendo na parede. Então, eu vou dizer que ali tem 2N de moléculas. Então, no frasco 2, eu tenho 2N. E no frasco 4, a pressão é 3 vezes maior. A pressão não é 6 atm? Então, a pressão é o triplo da primeira. Se a pressão é o triplo da primeira, tem que ter 3 vezes mais mols. Tá? Então, o número de mols, N, 2N. Vamos colocar aqui os números de mols do ladinho. Ó. Tenho N mols, 2N, N, 3N e N. Ele podia mexer com a pressão, como ele mexeu. Ele pode mexer com o volume, ou ele pode mexer com a temperatura, né? Ele pode mexer com a temperatura. Só que lembrar o seguinte, quanto maior a temperatura, menor a quantidade de gás, né? Porque ela é inversamente proporcional. Mas normalmente ele não mexe com temperatura. Ou ele vai dar uma tabela como essa, onde está todo mundo no mesmo volume, e aí ele mexe na pressão, ou ele vai fazer o contrário. Ele vai botar todo mundo na mesma pressão, e vai mexer no volume, tá? Esse tipo de coisa é muito importante que vocês saibam, relacionar pressão com quantidade. Gente, só para você ter uma noção, sabe onde isso vai parar? Não sei se vocês vão lembrar dessa aula. Vocês lembram de uma aula de equilíbrio que a gente mexe com tal de Kp, constante de pressão? Se você não entender isso aqui, você não vai entender Kp. Porque a constante de pressão, ela parte da premissa de que se tem mais mols daquele gás, vai ter mais pressão daquele gás. Então, em vez de eu usar a concentração no Kc, eu uso pressão para Kp. Faz muito sentido. Percebe como está tudo conectado? Tudo conectado. É só a gente trazer as coisas. Tá? Ok. Perguntas? Podemos passar para o slide? Para o outro? Olha quanta coisa de gás o cara pode te perguntar, na verdade. Você percebe isso? Então, ó, gente, para quem vai prestar vestibulares tradicionais, além do Enem, esse assunto cai, tá? Pode cair qualquer coisa. Pode cair hipótese de Avogadro, pode cair transformação gasosa, pode cair PVNRT, pode cair gás com estequiometria, que a gente vai discutir isso de novo lá na parte de estequiometria, tá bom? Vamos trocar aqui o slide. Deixa eu passar. Esse aqui eu não quero falar dele. Aqui. Aqui. Vamos falar um pouquinho de volume molar. Volume molar. Então, a nossa pauta é volume molar. Essa aula tem que chamar tudo que você precisa saber, né? Não que você necessariamente queira saber sobre gases, mas tudo que você precisa saber de gases. Volume molar. Vamos falar do tal 22,4 litros. O famoso 22,4 litros. De onde ele vem? De onde vem? Do que se alimenta? Já, na verdade, gente, o 22,4 litros, ele é apenas um volume que, em uma dada situação, se torna importante. Não é que 22,4 litros seja um volume importante sempre. O que acontece? A gente já viu pela 50ª vez que o número de mols do gás é PV sobre RT. Então, é fato que existe uma relação entre número de mols e volume. Concorda? Tá. Por que essa percepção é importante? Porque isso para gás, né? Nós estamos falando para gás. Não é para qualquer outra coisa que não seja gás. Não vale para água líquida, não vale para o gelo. Para um gás. Isso faz com que a gente tenha a seguinte ideia. Lembra que a gente aprendeu na aula de mol o conceito de massa molar?
Vocês lembram o que era massa molar, gente? Qual que é a definição de massa molar? Tipo, o que é? Porque, por exemplo, a massa molar da água é 18. A massa molar do metano é 16. Mas o que diabo é essa massa? É a massa de 1 mol, não é? Se você pegar 1 mol de água, 6 vezes 10 a 23 moléculas, vai ter uma massa. Se você pegar 1 mol de metano, tipo 6 vezes 10 a 23 moléculas, vai dar uma massa de 1 mol. Então, falaram aqui a quantidade de grama por mol. Quantidade de grama por mol. Tá. Então, se eu inventei uma massa molar, eu posso inventar um volume molar. O que é o volume molar? Bom, é para um gás, né? Para um gás. Então, é o volume ocupado. Peraí, deixa eu arrumar aqui. É o volume ocupado por 1 mol de gás. Ponto. Isso é o volume molar. Só que acontece o seguinte, né, gente? A fórmula vai mostrar para nós que esse número de mols, ele não depende só do volume. Ele também depende da pressão e da temperatura. Então, o volume molar, ele não é sempre 22,4. Ele é 22,4 numa dada condição de temperatura e pressão. Aí ele vale 22,4. Então, a gente pode escrever assim, né? Para completar nossa definição, a gente pode escrever que é o volume ocupado por 1 mol de gás sob determinadas condições de pressão e temperatura. Que condições são essas, gente? Alguém poderia me dizer? Quais são essas condições? De temperatura e de pressão. Alguém? Alguém? Ó, o pessoal está falando aqui. Eu vou citar algumas que o pessoal está falando. 1 atm e 27 graus Celsius. Aí uma outra pessoa escreveu 1 atm e 25 graus Celsius. Aí a outra pessoa escreveu condição ambiente. Aí a outra escreveu, uma outra pessoa, 1 atm e 25 graus. Todos vocês estão certos. A condição você escolhe. Você escolhe. Por exemplo, me chamou muita atenção aqui de uma pessoa, e eu conheço essa pessoa, então eu acho que eu sei o que ela está pensando. Ela colocou 27 graus Celsius. A pessoa que colocou 27 graus Celsius, ela pensou assim, porque eu vou ter que transformar a temperatura em Kelvin. Como eu tenho que somar 273, eu quero uma conta que dê redonda. Tem vários exercícios que eles põem 27 graus para fazer conta, por causa disso. Tá? Na verdade, gente, a temperatura e a pressão você escolhe. Agora, existem condições especiais. Agora nós vamos ver quem estava certo ou não. Existem condições especiais. Uma delas é chamada, de CNTP. CNTP. Tá. Esse N vem da palavra normal. Condição normal de temperatura e pressão. Essa condição normal, ela estabelece a seguinte condição. Pressão, 1 atm. Temperatura, 0 graus Celsius. Então, para nós é 273 K.
Ok? Essa é uma condição. Essa é a CNTP. Então, ninguém escreveu CNTP aqui, deixa eu ver. 0 graus? Não. Não. Ninguém escreveu. Ah, não, escreveram sim. Escreveram. Uma pessoa escreveu. Boa. Mara. 200, e a pessoa que ele escreveu em Kelvin ainda. 273 e 1 ATM. É isso aí. Tá. Nessa condição, quanto vale esse volume? Então, agora imagina o seguinte. Você tem uma bexiga. E aqui dentro você tem 1 mol de qualquer gás. Qual é o volume dessa bexiga? Bom, o volume eu vou calcular como? Eu vou dizer que, agora, olha para a equação de Clapeyron. PV é nRT. Certo? Beleza. Eu quero achar o volume, não é? Então eu vou escrever aqui, volume molar. Quanto vale o volume molar? Bom, se é o volume molar, gente, eu vou escrever 1 vezes R vezes T sobre P. Concorda? Por que eu pus 1 ali? Porque é o volume de 1 mol. Tá? Então a conta ficaria, volume molar é igual a R 0,082. Opa, vixi. Comecei a escrever a temperatura em Kelvin aqui. Lesou. Vezes a temperatura em Kelvin dividido pela pressão. Tá bom? Se você fizer essa conta, vai dar 22,38. Aí eu escrevo assim, ó, por mol. Por mol. Agora, gente, o que a hipótese de Avogadro fala? Que volumes iguais têm sempre o mesmo número de mols, não é? Nas mesmas condições. Então, esse volume ele é fixo se o gás estiver nessas condições. Por isso ele fala, volume molar na CNTP. Tá? É o tamanho do gás, o volume que ele vai ocupar. De onde surgiu o 0,082? Daqui, ó. Vou voltar um pouquinho, vou pedir licença para vocês aqui para voltar, ó. Daqui, ó. 0,082 é o valor do R, que a gente usa na fórmula do PV-NRT, tá? Esse valor, o exercício vai dar para vocês. Vocês não precisam. A gente acaba decorando, né? A gente usa bastante, mas não precisa decorar. Ele vem em anexo lá na questão. Ele vem anexado ali, tá? Deixa eu voltar então. Aqui, peraí, pronto. Deixa eu ver que tem uma outra pergunta aqui, peraí. Dan, para realizar a conta do volume, é preciso que a temperatura esteja sempre em K? Sim. Sim. Perfeito. É isso aí. Agora, eu vou criar outra condição, galerinha. Tcharam. Essa condição, ela é bastante usada, a CNTP. Só que agora eu vou criar uma outra. É a CATP. Esse A vem da palavra ambiente. Ambiente. Aqui, a pressão continua 1 atm. Só que a temperatura vai para 25 graus e não 27. Então, isso aqui dá 298. Então, muita gente falou sobre essa. Essa daqui. Muita gente falou sobre essa. A maioria de vocês falaram CATP. Só que não falaram CATP, falaram a condição. Aqui a conta vai mudar só um pouquinho, gente. Por quê? O volume molar,
para pensar uma coisa, né, antes de fazer a conta. O gás não está mais quente, ele está a 25 graus, não está mais a 0 graus. A pressão foi mantida constante, não foi? Então, imagina que você tem um gás que está na CNTP, está na geladeira. CNTP é geladeira, concorda? 0 graus. É gelo. Você esquenta o gás a 25. Só que a pressão é constante. Então, isso é uma transformação gasosa. Concorda que o gás vai ter que aumentar de tamanho? Tem que aumentar de tamanho, galera. Ele vai dilatar. A pressão é constante. Então, a gente já sabe que isso vai ser maior que 22,4. Eu sei que vai ser maior que 22,4. Tá? Então, vai ficar assim. 0,082 vezes 298. Alguém fez a conta aí? Volume molar. Alguém fez a conta aí? Deixa eu fazer. É 24 e pouco. Eu não lembro agora. 24,436. Eu vou colocar 24,5, tá? Que os exercícios são 24,5 litros por mol. Tá? E aí, veja. Então, por isso que eu falo, né? Tipo, a gente às vezes não entende por que a nota da gente não sobe em natureza. Você tem que ir até o fundo. Não adianta. Sabe o que o vestibular faz? Como ele sabe que tem um monte de aluno que decora o 22,4, ele simplesmente escolhe uma condição qualquer. Ele fala que o gás está a 40 graus. Ele muda a temperatura. Ele ferra o aluno. Por quê? Porque daqui para frente, se ele usar 22,4, ele vai fazer conta errada. Professor, e se o exercício me der uma condição diferente dessas? Você pode chegar na conta sozinho. Vamos lá. Ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Fazer uma brincadeira. CCTP. Esse C é da palavra cuiabana. Condição cuiabana de temperatura e pressão. Vamos criar uma aqui. Pressão 1 atm, tá? Não vamos mudar na pressão, não. Vamos colocar a temperatura 37 graus Celsius. Uma temperatura aceitável, né? Para Cuiabá. Vários dias fazem 37 graus. Tudo bem? Não vou fazer 45 não, porque eu quero uma conta redonda. Aí você me quebra, né? Põe 47, então. Ou 37 ou 47. Tá? Vamos deixar em 37 aqui. Quanto que dá 37 em Kelvin, gente? Fala aí para mim. Fala para eu. Fala para eu. 310. Beleza. Vamos calcular o volume molar na CCTP? Volume molar é 0,082 vezes 310 dividido por 1. Quanto que dá esse VM aqui? Deixa eu ver. 310 vezes 25,4. Aproximadamente. Vocês entenderam? Eu posso criar a condição que eu quiser. Então, o exercício, o cara que monta o exercício, quando é um vestibular concorrido, ele saca isso. Então, ele inventa uma outra condição. Tá? Beleza, podemos seguir. Continuando, então. Bom, o que a gente já sabe? Que N igual a PV. Vamos colocar a equação de Clapeyron bonitinha, vai.
Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar com essa de clap bonitinha. P vezes V igual a nRT. Então, olha a quantidade de coisas que a equação me mostra. Bom, gente, vamos falar sobre densidade. Densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria, certo? E a densidade, quando a gente pensa em densidade, a gente pensa naquela velha relação massa por volume, né? Então, a gente sabe que densidade é massa por volume. Só que, se a gente olhar para a equação de Clapeyron de uma maneira conveniente, a gente vai conseguir calcular a densidade de um gás sem nem saber a sua massa. Eu consigo, de maneira estranha, falar, como é que você calcula a densidade de uma coisa sem saber a massa? Eu não preciso. Aliás, eu não preciso nem da massa e nem do volume. Vou mais longe. Eu vou calcular a densidade a partir de outras condições de pressão e temperatura. Você percebe como isso é importante, por exemplo, na parte de física, né, a faculdade de física, não sei se vocês sabem, ela tem uma divisão dentro da faculdade na USP, por exemplo, de meteorologia. Então o cara vai estudar a condição atmosférica, a formação de tornado, por que acontece uma série de eventos atmosféricos, enfim. Vocês percebem como isso é importante para esse tipo de área de atuação? Você consegue medir movimento de massa de ar medindo a temperatura e a pressão. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em geografia, várias vezes o professor de geografia falar de movimento de massa de ar e falar, tem uma zona de baixa pressão que se movimenta, paranã, paranã, paranã. O que acontece na atmosfera é que, por causa da temperatura, do aquecimento solar, a atmosfera é uma coisa muito dinâmica, né? As regiões da atmosfera podem ser classificadas em zonas de massas de ar, e muitas vezes acontecem de massas de ar de temperaturas diferentes se encontrarem. O que acontece é que quando essas massas se encontram, elas têm naturalmente densidades diferentes. E uma vez que elas tenham densidades diferentes, elas podem criar dentro da atmosfera corrente de convecção. Então isso explica a formação de tornado, ciclone, frente fria. Então, para essa área da geografia, da física que estuda isso, vocês estudam muito na geografia isso, né? Que é uma área bem difícil, assim, é um assunto bem cheio de informaçãozinha. Então, é muito importante relacionar isso com a geografia. Porque aí, quando você ouvir depois o professor falar, tem uma região de baixa pressão, região de alta pressão, você vai conseguir entender mais ou menos o que isso quer dizer. É o que eu falei hoje de tarde. Ninguém aqui quer sair químico e físico. Mas eu quero não boiar. Quando eu ouvir alguma pessoa falar, eu quero poder abrir um canal de YouTube e poder escutar quem eu quiser. Tipo, entende? Eu quero escutar um cara que fala sobre tal coisa. Pô, eu vou entender um pouco do que ele tá falando. Eu vou conseguir procurar depois na internet se aquilo me interessar. Por isso que eu falo que, tipo, às vezes, assim, a gente às vezes fica muito... Porque é óbvio, né? Eu preciso passar no vestibular. Mas é um exercício que a gente faz de expandir um pouco a consciência. Tipo, olha, eu quero passar no vestibular, tá? Mas, puta, deixa eu aprender legal isso aqui. Porque isso depois, para mim, vai ser importante. Em algum momento da minha vida, isso vai me agregar alguma coisa, tá? É muito... eu não sei nem dizer a palavra, mas assim, é muita inocência a gente sentar num ambiente de estudo. Isso vale para tudo, tá, gente? É muita inocência a gente entrar num ambiente de estudo com aquele pensamento, o que isso vai servir para minha vida? Porque quando a gente faz isso, a gente corre o risco de se comparar a uma porta. A porta é um objeto inanimado, ela não vai mudar. Ela não vai mudar, ela é uma porta. Ela vai ficar ali. Tá? Você muda todo dia. Não é possível que a gente olhe para a gente e fale, meu, isso aqui não vai servir. Como assim isso não vai servir para sua vida? Você sabe como é que vai terminar a sua vida? Você sabe em algum momento que vai acontecer? Então, assim, é muito importante que vocês mentalizem isso quando vocês forem estudar. Por quê? Porque quando você entra nesse mindset de começar a entender que tudo... Gente, você está num planeta, cara. Você vive nesse bagulho aqui. O mínimo que você tem que saber é como é que as coisas funcionam minimamente.
Que nem eu falei, né? Você vai ser especialista numa outra área. Mas não dá para ignorar. Entende? Tipo, então, abre um pouco, expande um pouco a coisa, porque isso ajuda, por exemplo, no Enem, como? Eu consigo integrar as disciplinas. Então, a minha prova de natureza, ela vai ser uma prova de natureza. Vai vir uma questão de física, beleza, vai vir uma de química, não tem problema. Você não vai mais começar a ser levado pela prova. É você que vai levá-la. Você vai, não, beleza, eu vou lutar com você aqui, nós estamos aqui num pé de igualdade, tá? Bom, voltando. Como é que eu posso fazer, então, para calcular a densidade do gás? Vamos olhar para essa fórmula e lembrar o seguinte. Lembrar que número de mols é massa sobre massa molar. Sim ou não? Tudo bem? Número de mols é massa sobre massa molar. Então, o pessoal fazendo pergunta aqui, eu já vou falar, tá? Já estou anotando a pergunta aqui, estou lendo. Deixa eu trazer o gancho para a gente poder discutir isso aqui. Então, o número de mols é massa sobre massa molar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar na equação de Clapeyron e vou jogar no número de mols, aqui, ó, massa sobre massa molar. Então, ó, eu vou pegar isso aqui e fazer o seguinte, ó, P vezes V igual, no lugar do N, eu vou colocar massa sobre massa molar. Vezes RT. Tá, beleza. Agora, eu vou mexer nessa expressão para fazer aparecer isso aqui, ó. Isso aqui. Massa sobre volume. Então, para eu fazer aparecer massa sobre volume, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a massa molar multiplicando um pouquinho para cima, ó. E o volume, eu vou passar dividindo. Eu vou trocar de lugar os dois aqui, né? O que estava dividindo aqui desse lado, eu passo multiplicando. E o que estava multiplicando desse lado, eu passo dividindo. Lembra que a matemática ensina isso, né? Essa história de passar para o outro lado, que a gente usa uma linguagem assim, é fazer ele passar para o outro lado com a operação inversa. Então vai ficar assim, ó. De acho. Vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui. P vezes massa molar igual a M sobre V, R vezes T. Tá? Beleza? Mais uma passagem. O que é M sobre V? Densidade. Então, P vezes MM é igual a D, R, T. Troquei a massa por volume, né? Eu troquei por densidade. Agora, eu vou isolar a densidade. A densidade é P vezes MM sobre RT. Pronto, cheguei na fórmula que eu queria. Tá? Então, ó, a densidade do gás, ela é diretamente proporcional à pressão. Então, ó, quanto maior a pressão, maior a densidade. Então, um gás estando a alta pressão, isso é um indicativo de que ele tende a ser mais denso. Tende a ser mais denso. Agora, com a temperatura, é diferente. Com a temperatura é diferente. Com a temperatura, eu tenho uma relação diferente. Ó. Quando a temperatura, como ela está na parte do denominador, quanto maior a temperatura do gás, menor tende a ser a densidade. Isso explica para a gente por que aqueles balões que as pessoas usam para fazer passeio de balonismo, eles têm uma tocha. E a tocha ela vai aquecendo o ar lá dentro daquela campânula, né? Que o balão tem uma espécie de uma campânula, onde o gás fica preso ali. E aquele gás, a densidade dele é controlada pela temperatura.
Muito louco isso. Né? Você aquece o gás. Por que quando você aquece ele tende a ficar menos denso? Porque ele quer expandir um pouco. Então ele dá uma expandida. E por que isso é importante no balonismo? Porque quando você afeta a densidade do gás, você provoca empuxo nele. Quando a gente for estudar hidrostática, a gente vai falar disso no empuxo. Então, aquela história que a gente fala, né? Ah, o ar menos denso é mais leve. O ar quente é mais leve, né? Ah, o ar quente é mais leve. A gente explica aqui, por exemplo, por que existe corrente de convecção com gás. A gente falou sobre isso na aula de propagação de calor, lembra? Lá na propagação de calor tem um tipo de propagação chamada convecção. Então, aqui dá para entender bem aquilo. O ar quente tende a ser menos denso do que o ar frio. Então, isso vai explicar, por exemplo, movimentos de massas de ar na atmosfera, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta agora. Dan, por que a gente aprende na GEL que quando a pressão é baixa, a temperatura é alta e vice-versa? Pressão é baixa, a temperatura é alta. Deixa eu pensar por quê. Que o gás tem uma expansão livre? Não. Estou tentando entender a pergunta, na verdade. Mas vocês usam essa... Eu vou ler a frase aqui, daí o pessoal pode opinar aqui também. A frase é assim, por que na geografia a gente aprende que quando tem baixa pressão, a temperatura é alta e vice-versa? Então, pressão baixa, temperatura alta, pressão alta, temperatura baixa. É aquela zona de alta pressão para dispersão de vento. Fala que tem baixa temperatura. Vocês têm um texto para me mandar disso? Se vocês tiverem um texto para me mandar disso... Eu acho que seria que, porque, tipo, as moléculas de ar estão menos condensadas, né? Tipo, aí Não sei, cara. Eu tô tentando entender isso também. Depois manda para mim um texto disso. Se a pressão é baixa, densidade é baixa. Não sei, não sei. Manda para mim esse negócio, que agora eu tô interessado, tô curioso. Quero ler isso daí para ver o que está rolando. Tá? Se vocês tiverem algum texto, um PDF disso, pode mandar no grupo, no WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá? Tá, beleza. Manda aí. Depois manda. Outra coisa que eu queria comentar nessa fórmula, deixa eu ver aqui, é o seguinte. Tem uma coisa aqui interessante que é a densidade do gás, ela é proporcional à massa molar. Vocês estão percebendo isso? Por que essa informação é importante? Porque essa informação explica, por exemplo, a seguinte situação. Então, observação aqui. Densidade e massa molar. Imagina que você tem dois balões. Você tem um balão com hélio e você tem um outro balão aqui com CO2. E aqui você tem ar, certo? Se eu soltar o balão de hélio, ele sobe. E o de CO2 desce. Qual é a justificativa disso? Ó, já veio até um link aqui. Depois eu vou dar uma olhada nesse link. Manda no grupo lá no WhatsApp. Ou no Slack, se você quiser. Tá? Para não ficar colocando no WhatsApp também. Então, por que o balão de hélio sobe? O que acontece é o seguinte. O ar, ele tem uma massa molar, gente. O ar tem uma massa molar. Tá? Qual é a massa molar do ar? Não importa.
Aliás, né, como é que a gente calcula a massa molar do ar? Vocês imaginam? O ar é uma mistura? Então, você vai calcular a massa molar do ar, por exemplo, fazendo a média ponderada das massas molares do que ele tem. Então, vamos supor que o ar tenha, 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. A massa molar do ar é a média ponderada dos valores, tá? Fica a dica aí, tá? Massa molar de mistura, média ponderada. Massa molar de mistura, média ponderada. O que acontece é que a massa molar do ar é mais ou menos 30 gramas por mol. Então, 1 mol de ar pesa 30 gramas, aproximadamente. Só que a massa molar do hélio é bem menor. Então, o hélio flutua no ar porque ele é menos denso, e ele é menos denso por causa da massa molar menor. Já o CO2, ele tem uma massa molar 44. 44. Então, 1 mol de CO2 pesa mais que 1 mol de ar. É isso que nós estamos falando. Então, a densidade dele acaba sendo maior. Por isso que tem gás que afunda e tem gás que flutua. Tudo bem? Beleza? Eu quero mostrar para vocês um vídeo para a gente encerrar a aula. Hoje tá uma enrolação, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Espera só um pouquinho. Pronto, voltamos. Lembra que a gente acabou de discutir aqui a massa molar, né? Interferindo na história. Olha que interessante esse experimento. Isso aqui é um aquário. Tá? E aqui dentro desse aquário, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ó. Pronto. Pronto, já tinham pedido para eu voltar aqui a tela, para vocês irem anotando. Só vamos encerrar a aula fazendo essa discussão bem rápida, tá? Aí eu prometo que eu libero vocês. Gente, vocês viram um experimento aqui, né? O cara pegou um barquinho e colocou dentro de parece um aquário, que aparentemente estava vazio. E o barquinho flutuou. Gente, se o barquinho flutuou, é porque ali embaixo dele tinha um fluido, que era gás. Só que aquele gás ele é tão denso que ele fica preso dentro do aquário como se fosse líquido. Ele tem uma densidade extremamente alta. Provavelmente porque esse gás é formado por moléculas com grande massa molecular. Olha aqui, ó. Quanto maior a massa molar, mais denso vai ser o gás. Tá? A ponto dele pegar o gás, deixa eu abrir aqui. A ponto dele pegar o gás e jogar como se fosse líquido dentro do barquinho, vocês viram? E aí ele vai jogando aquilo como se e o barquinho vai recebendo um líquido, como se fosse um líquido, e vai afundando. Percebe que nesse aspecto, líquido e gás são a mesma coisa? São fluidos. Né? A ponto de eu ter gases que são quase tão densos quanto um líquido, a ponto de deixar o barquinho flutuando ali, como se ele estivesse na água mesmo. Tá? Beleza? Então é uma aplicação aí de como a densidade ela depende desses fatores, né? Da pressão, da temperatura e da massa molar. Tudo bem? Tranquilo, gente. Eu acho que eu vou parando por aqui, tá? Foi uma aula bem desgastante, hoje a gente falou bastante coisa, cada slide era um assunto diferente, né? Basicamente. A gente não terminou ainda a teoria, a gente tem alguns pontos ainda para falar, tá? Mas na semana que vem, a gente encerra já fazendo exercício, tá? A gente já termina a teoria e já entramos na parte de exercícios de gases, tá bom, gente? Querem fazer alguma pergunta, alguma coisinha? Senão a gente pode vazar.